Atenção, tripulação. Começa agora o podcast Magia de Orlando. Magia de Orlando, aqui no podcast. Muita diversão, a cada gesto e palavras. Magia de Orlando, hoje é sempre. Vamos voar pelas trilhas. Orlando é pra gente. Oh, 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 oh. Hiya, folks! It's great to see ya! Olá, senhoras e senhores, meninos e meninas, orlandeiros de todo mundo. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Magia de Orlando. Eu sou o Rodrigo. E eu sou a Camila. E eu sou a Jerônima, a inteligência artificial do podcast Magia de Orlando. E começamos aqui o episódio de número 68, que hoje vai responder uma pergunta bem intrigante. É possível aproveitar Orlando em apenas uma semana? Será que dá? Será que dá? Vamos descobrir daqui a pouco? Vamos descobrir daqui a pouco. É isso aí. Mas antes, bora lá para os nossos recadinhos iniciais. Se você não ouviu o nosso último episódio, eu e Camila conversamos com o ouvinte Luiz Yushiura, que compartilhou vários perrengues de viagem para Orlando. E teve problema no visto, inspeção na imigração, familiar doente e muitas histórias e aprendizados. O que a galera que não ouviu precisa fazer, Cá? Depois que terminar esse episódio, é só voltar aí no seu agregador ou no nosso canal do YouTube e dê um play no episódio 67. É isso aí. E quero também lembrar a todos aqui rapidamente, para quem ainda não é um seguidor do nosso perfil do Instagram, o @magiadeorlando.podcast, pedimos para dar aquela força, seguir o nosso perfil, compartilhar, curtir e comentar as nossas postagens, porque ajuda a gente a ficar mais relevante no algoritmo do Instagram. E falando aí do Instagram, queremos aqui ler alguns comentários deixados pelos nossos ouvintes sobre o episódio 67. Bora lá! O Luiz Yushiura, nosso convidado, comentou o seguinte: obrigado pelo convite e acredite, teria mais histórias e perrengues para mais uma hora de episódio. #amigo da imigração. Eita, bora marcar. É isso aí. A gente quer ouvir. E o Quero Falar Orlando, do nosso amigo Fernando Bezerra. Boa, já vou escutar. Será que ele escutou? Deve ter escutado, vou perguntar. É isso aí. Vamos fazer umas pegadinhas pra ele pra ver se escutou. É isso aí. Ontem foi aniversário do Fernando, inclusive. Então, Fernandão, parabéns pra você aí. Muitos anos de vida aí. E muitos Orlandos de vida aí. Exatamente. Muitas Disneys de vida. Que você fale muito sobre Orlando, sobre Disney. Um grande e querido amigo aqui do nosso podcast. E o Daírton escreveu assim: se foi pra Orlando e não teve perrengue, foi errado. Mas viram histórias pra contar. Ansioso pra contar os meus perrengues com as crianças. Olha só, nossos convidados futuros aqui chegando. Opa, é isso aí, queremos mais. E a Vivian Yushiura: nem 14 minutos de podcast já estou chorando de emoção. Ver a Memel encantada com as princesas foi lindo. Obrigada, Luiz Yushiura, por compartilhar esse momento mágico. É isso aí. Eu imagino. É muito emocionante ver criança encantada na Disney. Muito bom. É mesmo. O Yushiura Léo: eu sou da Cheetah Hunt. Eu acredito que seja o filho do Luiz que ele comentou no episódio. O Juliano Neno escreveu assim: #amigo da imigração, esperando a minha vez, hein, Magia de Orlando. É isso aí, mais um, queremos mais. Nós temos uma fila de ouvintes pra gravar com a gente aqui, e isso é muito legal. Isso é muito legal, que delícia. Porque, assim, isso mostra o quanto a nossa comunidade vem crescendo. E nós temos planos para essa comunidade, hein? Em breve nós vamos compartilhar por aqui. E o Ronaldo Costa 1 mandou palminhas pra gente. É isso aí, obrigado, Ronaldo. E a Noemi Ames Yushiura: fui eu quem chorou com a sobrinha. Ai, muito legal, amamos. A família Yushiura tá toda aqui, hein? É isso aí. Muito bom. Aí. Bem-vindos. O Luiz fazendo o papel dele lá e espalhando Magia de Orlando para todo mundo. Isso é muito legal. Muito bom. No Spotify, a Sheila Lima escreveu assim: adorei o episódio, perrengue e a história para contar. Com certeza é, viu? E o Luiz Yushiura também comentou lá no nosso Spotify. Escreveu assim: 6h40 da manhã, bora trabalhar e ouvir pelo Spotify. KKKKK. Ele ouviu, acho que por todas as plataformas. É muito legal. Muito bom. Valeu, Luiz. E no YouTube, o Fernando Luiz Fabre: perrengues são histórias e quem não conhece as histórias está fadado a cometer os erros dos outros. Episódio delicioso, como sempre. Mas perto dos meus perrengues, as desse episódio foram fichinhas. Beijão, queridos. #amigo da imigração. O Fernando ficou marcado, né? Não tem jeito. Ficou marcado. É isso aí.
A Seba Gomes 6163 escreveu assim: viagem real não é só foto bonita. Teve susto, teve perrengue, mas no final deu tudo certo. Deu ruim, mas deu bom. É isso aí. E deu foto bonita. Deu foto bonita, é isso aí. Com certeza. E a Lizin _1, chorei vendo a magia agindo com a minha sobrinha. Imagino. Muito legal. Bom. A Heloíse Mesquita Gomes escreveu assim: amei este podcast. Foi muito perrengue, mas deu tudo certo. Boa. E Orlando 2022, adorei o episódio. Realmente algumas situações são assustadoras, mas no final dá tudo certo. É isso aí. O Ronaldo Volks escreveu assim: bem legal o episódio. Como o Luiz falou, na hora que acontece o perrengue a gente fica mega tenso, mas depois vira história e risadas. É isso aí, é verdade. E o Marcelo Silva: perrengues são ótimas fontes de dicas. Verdade, são ótimas fontes de dicas mesmo. Nada é tão ruim que não sirva de bom exemplo, né? É isso aí, serve de lição. Bom, é isso aí, muito legal, pessoal. Muito obrigado a todos pelos comentários deixados no Instagram, no Spotify, no YouTube. A interação com vocês faz a Magia de Orlando chegar em muitos lugares na internet, então muito obrigado mesmo. E é isso aí, se você ainda não for um inscrito do nosso canal do YouTube, a gente pede a sua ajuda, porque quanto mais inscritos, mais curtidas nos episódios, mais plays que você der, vai fazer o YouTube sugerir nossos episódios para mais pessoas que se interessam pelo tema de Orlando. Então faz assim, acessa aí o nosso canal youtube.com/magiadeorlando.podcast, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like no vídeo deste episódio. É isso aí. E por último, mas não menos importante, queremos lembrar aqui que temos a nossa parceria, né, do podcast Magia de Orlando com a Via Mundo Travel. Então, se você está em busca aí de ingresso de parques, hotéis, locação de carro, seguro de viagem, guiamento virtual, a Via Mundo Travel é sua escolha certa, pois eles oferecem segurança e atendimento dedicado. É isso aí, você pode entrar em contato com eles através do e-mail viamundo@viamundotravel.com.br e fazer a sua cotação. E caso você queira que nós do podcast façamos a ponte com eles, é só nos mandar uma mensagem no Instagram ou no nosso e-mail magiadeorlando.podcast@gmail.com. É muito importante você falar que chegou até eles através do nosso podcast Magia de Orlando para você receber um tratamento diferenciado. Então, não perca tempo. Está precisando de ingresso de parque, hotel, carro e tudo mais? O seu destino é... A Via Mundo Travel. É isso aí. Magia de Orlando, vem sonhar. Cada episódio te faz viajar. Parques, histórias, tudo pra você. Magia de Orlando, é só dar o play pra acontecer. E é isso aí, cá, bora lá! O episódio de hoje foi motivado por um e-mail muito interessante que recebemos, né? E para darmos o contexto, eu acho legal lermos esse e-mail aqui para os nossos ouvintes. Vamos! Quem nos mandou esse e-mail foi o Carlos Henrique Medeiros e ele nos escreveu o seguinte: olá, Rodrigo e Camila, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Carlos Henrique, moro em Osasco, na Grande São Paulo, e quero dizer em primeiro lugar que eu e minha esposa Silvia somos grandes fãs do podcast de vocês. Muito obrigada. A forma como vocês fazem os episódios é leve e transmite o conteúdo, que é uma delícia de ouvir. Eu tomei a coragem de escrever este e-mail para dividir uma angústia e também para pedir uma ajuda, uma orientação. Eu e Silvia somos um casal da classe trabalhadora, como vocês falam e nos gera muita identificação. Somos autônomos, trabalhamos muito de segunda a sábado e mesmo assim não temos uma renda muito grande. Nunca saímos do Brasil e o nosso sonho é conhecer Orlando e os parques desde que começamos a namorar há 16 anos atrás. Como sabemos que sem visto nada seria possível, em novembro do ano passado conseguimos a aprovação. Aê, boa! Aê, muito bom. Confesso que foram dias de muita oração antes da entrevista no consulado e quando recebemos a aprovação foi uma enorme alegria, mas ao mesmo tempo uma angústia. Ao acompanhar vocês e outros conteúdos sobre Orlando, nos deparamos com algo que nos preocupa muito. Nosso orçamento não é muito grande e também temos uma limitação de tempo. Nosso trabalho nos permite estar ausente apenas durante uma semana, o que nos deixa extremamente preocupados. Será que com apenas uma semana seria possível realizar o sonho de conhecer Orlando? Como montar uma viagem nesse curto espaço de tempo e mesmo assim aproveitar o que
de melhor tem por lá. Queremos muito conhecer todos os parques da Disney e também os da Universal, mas faltam dias nessa equação. Na visão de vocês, será que existe uma forma de conseguirmos fazer uma viagem que supra minimamente esse nosso desejo e que não seja de um custo muito exorbitante? O que vocês nos sugerem? Espero não tomar muito tempo de vocês com esse e-mail, mas nos sentimos muito perdidos e ter um direcionamento de alguém que conhece bem do assunto vai nos ajudar muito a tirar esse sonho do papel. Agradeço imensamente o trabalho de vocês, que Deus abençoe o podcast e a vocês dois um grande abraço, Carlos Henrique. Olha que meio bonito. Obrigada, Carlos. Muito Amém. obrigado, Carlos. Obrigado pelo e-mail, por todas as palavras de carinho. A gente se sente lisonjeado em saber a importância que o podcast tem para você e para Silvia. E a gente então decidiu te responder, não de forma formal, né, no e-mail, mas sim com um episódio dedicado a você e às suas dúvidas, porque essas podem ser dúvidas de muitas pessoas. Afinal de contas, classe C trabalhadora é a nossa classe aqui, a gente sabe o quanto é difícil, o quanto é trabalhoso a gente se organizar, planejar uma viagem. Obviamente que é impossível aproveitar de forma profunda, curtindo no detalhe cada um dos parques, porque o tempo não permite. Mas o que nós vamos fazer aqui hoje, né, Cá, é propor um planejamento de uma viagem de uma semana em Orlando, tentando te dar a oportunidade de viver o supra-sumo, ou seja, o creme de la creme, mas já te adianto, será uma grande maratona. É isso aí. A nossa proposta aqui será bem puxada, mas com certeza você viverá a magia do lugar. Então já te adianto uma coisa, não é férias para descansar. Depois você tira aí o descanso, a férias das férias. É corrido. Descanse em casa, mas se prepare porque vai ser uma grande maratona. Porque o nosso foco aqui será o quê? Maximizar o tempo. Vai ser corrido, mas vale a pena. Vai valer a pena. Então, bora lá? Pensando aí em economizar tempo, a nossa ideia é que a sua viagem seja de 8 dias, mas respeitando essa única semana de férias. Então, a gente fala 8 dias porque se você iniciar a sua viagem um sábado de madrugada, por exemplo, você consegue maximizar esse tempo. Como até o Carlos disse, né, cara, ele não mencionou a data que ele pretende viajar, nós estipulamos aqui hipoteticamente que a data da viagem dele seria ali de 28 de novembro a 5 de dezembro. A gente escolheu essa data pensando em um clima mais agradável, né? Em uma lotação que não seja absurda, porque quem conhece Orlando sabe que a primeira semana de dezembro é bem mais tranquila comparado ao restante do mês, né? É uma época que chove pouco e ainda de quebra dá para pegar a decoração de Natal em Orlando e nos parques, que é um negócio muito bonito de se ver, né? Que é a cara dos Estados Unidos. E aliás, se você não ouviu, a gente gravou um episódio falando como é Orlando mês a mês e a gente explica tudo, clima, lotação, eventos, tudo completo. Aí é só você voltar no seu agregador e dar um play no episódio 66. Então isso aí. essa data aí, Carlos, se não der por diversos motivos, você pode verificar um outro mês que seja mais pertinente e que você consiga aproveitar mais Orlando. Exato. Bora começar? Bora começar. Primeiro a gente vai falar dos voos. Item muito importante da viagem. Que é um dos mais importantes, Sim. né? Não tem outro jeito de chegar lá. Se ninguém descobriu ainda um carro voador, não dá pra voltar lá. E tem um ponto importante quando a gente fala de voos, porque é o seguinte, voos, você só consegue planejar ele, iniciar o planejamento do voo. Quando digo planejamento, é a compra da passagem, tá? Com 11 meses de antecedências, porque as passagens, elas são lançadas pelas companhias aéreas sempre com 11 meses para frente. Então, não adianta você querer comprar passagem agora para maio de 2027. Não tem. Vai ter. Não tem, entendeu? Então, por isso que esse é um item importantíssimo do seu planejamento. Então a gente pensa primeiro nos voos que chegam direto em Orlando, para que você não tenha que perder tanto tempo em deslocamento, né? Ou como chegando em Miami, chegando em Fort Lauderdale, porque aí você vai perder pelo menos aí umas 3 horinhas 4, né? 4 horinhas. de 3 a 4 horinhas de viagem, dependendo aí do pé, Exato. né? De quem vai dirigir. Exato. Olha a multa, hein? Opções de voos, a gente também tem com a Copa Airlines, com a Avianca e até com a Latam também, saindo de Guarulhos, com conexão de mais ou menos 2 horas e chegando em Orlando no mesmo sábado, entre 2 e 4 da tarde. Ele vai pegar o sábado de madrugada, né? Ele vai pegar... É isso mesmo, ele vai pegar o voo lá pro sábado de madrugada, saindo às 1 da manhã, e ele chega no mesmo sábado. Que aí seria como se fosse na sexta-feira, né? Depois da meia-noite. Exato. Eu me confundo muito com isso, então, só pra deixar claro. É porque a gente fala... Pra quem se confunde igual eu. É porque se você for, por exemplo, pesquisar passagem colocando a data de sexta-feira,
ele vai te dar voos saindo na sexta-feira. E esses voos... Até a meia-noite. Até a meia-noite. Então, assim, até as 23h59, porque meia-noite já é sábado. É verdade. Então, você pensar que você quer utilizar a madrugada para maximizar o tempo, você já conta sendo sábado. Por isso que a gente colocou o sábado aqui. Tem que prestar atenção nisso, eu me perco. E assim, lembrando que as conexões na América Latina, que nem como Panamá, Bogotá, não precisa fazer imigração. Então, 2 horas é um tempo bom de espera durante essa conexão. Então, se a conexão for dentro dos Estados Unidos, aí vai precisar de uma janela de no mínimo 3 horas. Porque se você chegar na conexão nos Estados Unidos, você vai ter que fazer imigração. E a imigração, a gente sabe que geralmente é uma fila enorme, que demora. Então, se for menos que 3 horas, você pode correr o risco de perder o seu próximo voo. Então, prestando atenção, voltando, repetindo. América Latina, 2 horas, ok. É aceitável. É aceitável. Se a conexão for nos Estados Unidos, é no mínimo 3 horas. E a gente citou essas companhias porque são companhias que têm saída na madrugada e que têm conexão em países da América Latina. Então, a Latam tem conexão tanto em Bogotá, se não me engano, e no Chile. Você tem a Avianca fazendo conexão em Bogotá e a Copa Airlines fazendo a conexão no Panamá. É isso. E esses voos, mais ou menos, custam em média de R$ 3.500. É isso aí. E dessa forma é possível chegar em Orlando, fazer a imigração, pegar o carro e chegar no hotel por volta de umas 6 horas, 18 horas no máximo. É isso aí. E o voo de volta, tem voos saindo aí por volta de 22 horas do sábado de Orlando. Então você vai chegar no Brasil aí por volta das 7 da manhã do domingo, né, da semana seguinte, estando dentro dessa uma semana de férias que você tem disponível. É cansativo? Pra caramba, se prepara, vai ser muito cansativo. Mas para realizar o sonho de uma semana, será que não vale o esforço? O segundo ponto que a gente coloca aqui é a escolha do hotel. Aí nós estamos pensando novamente, né, nas opções dentro do que o nosso amigo Carlos Henrique falou, classe trabalhadora. Então existem hotéis super baratos nos arredores de Orlando, mas muitos deles a gente ouve relatos de condições ruins de conservação, de higiene, além do quesito segurança, né? Então a gente trouxe aqui a nossa recomendação, que sempre será aqueles que a gente sabe que é de um custo acessível, mas que tem uma reputação aceitável e também comprovada. Tem aqueles motéis também, né, que tem gente que vai, mas é arriscado, né? Fuja de motel. É arriscado. E aí não tem muito para onde fugir. Então, na nossa opinião, né, os 2 melhores que atendem os requisitos são os famosos Rosen Inn da International Drive e o Monreale. Monreale que, inclusive, é de empresa de brasileiros. Então, lá vai ter todo o atendimento em português seguinte. Hotel seguro, sem mordomia, sem café da manhã, item importante, mas tem frigobar e micro-ondas dentro do quarto. Ou seja, dá para comer e dá para economizar muito. A média aí para uma semana de hospedagem para um casal nesses hotéis sai em torno aí de R$ 4.500 a R$ 5.000. É importante falar que você pode pesquisar hotel, carro, ingresso, tudo por conta própria. Mas se você fechar com uma agência, você tem a opção de parcelamento, o que vai ajudar muito a gente da classe C trabalhadora, né? E nós temos a parceria com a Via Mundo Travel, que pode cuidar disso para você. É isso aí. E uma coisa legal de você fechar com uma agência, principalmente se você está indo pela primeira vez para os Estados Unidos, é que se você tiver qualquer tipo de problema em relação ao ingresso, à sua hospedagem, ao aluguel do carro, você vai entrar em contato com o seu agente de viagem e ele vai te dar suporte, porque não tem coisa pior do que você ter perrengue nos Estados Unidos e não ter quem te dê suporte. Nós já passamos perrengue nos Estados Unidos e quase ficamos sem suporte. Por Deus ter abençoado um cartão extra na minha carteira, a gente conseguiu resolver o problema. Porque se a gente fosse depender do site que a gente comprou lá, o aluguel do carro naquela época, o prazo para responder a nossa reclamação era de 48 horas, que não atenderia o nosso problema, porque a gente precisava resolver naquele minuto. E a gente teve um problema também com o ingresso, né, na NASA. No Kennedy Space Center. E graças à agência, foi num sábado de manhã, e graças à agência que a gente fechou, a gente conseguiu o contato com eles num sábado de manhã e deu tudo certo, a gente conseguiu resolver o problema do ingresso. Exato. E vamos falar da locomoção, como é que a gente anda lá, né? Esse item é fundamental. E a gente recomenda o aluguel de um carro, porque é extremamente importante para o roteiro que a gente vai propor. E por que carro e não Uber, transporte público, aplicativo de transporte, né? Orlando é muito complexo de transporte público. Não tem metrô lá, os ônibus não chegam até o parque e
Para você conseguir chegar ao parque, você ia perder muito tempo indo de ônibus até o Disney Springs, que eu nem sei se tem ônibus até lá, mas eu imagino que tenha. Pegando o ônibus até um hotel Disney para conseguir chegar nos parques. Aí do hotel Disney vai pegar outro ônibus ou outra forma, como o Skyliner, barco, o trenzinho, enfim. Até você conseguir chegar nos parques, o trajeto ia ser muito demorado. E o Uber, né, transporte por aplicativo, vai ser muito caro, porque é em dólar. Então, qualquer 10, 15 dólares vai virar R$80. E você corre muito risco de pegar uma tarifa dinâmica, que pode duplicar esse preço. Então, o aluguel de carro é a melhor opção. Fora que carro te dá muito mais liberdade. Você tá andando ali, você vê uma lojinha, você quer parar. E você tem essa liberdade de alterar as rotas, parar em algum lugar no caminho, enfim. Aluguel de carro é a melhor opção. E além disso, pelo roteiro que a gente vai propor aqui, vai ter troca de parque. Então, assim, você ter um carro no meio do dia para trocar esse de parque vai te facilitar muito, vai ganhar muito tempo. Porque imagina, até você vai trocar de parque, até você sair, você vai ter que chamar um carro de aplicativo, até o carro chegar. Até você ir para o outro parque, você já poderia estar no meio do caminho dirigindo. Então, vale a pena. É óbvio que assim, né, o Carlos não entrou nesse nível de detalhe com a gente, mas se nenhum dos dois tiver, por exemplo, carteira de motorista, aí não tem para onde fugir. Aí vai ter que ir para o Uber, mas vai ter que reconsiderar esse orçamento aí. Vai ter que aumentar um pouco esse valor, porque realmente o Uber... vai ficar um pouco mais caro. Vai ficar mais caro e corre esse risco de tarifa dinâmica. A gente já pegou tarifa dinâmica em Nova York e foi uma paulada de R$400. Nós pegamos tarifa dinâmica também em Orlando. É que faz tempo, né? Mas a gente utilizou o Uber. O Uber foi o Lyft, um dos dois, eu não lembro. Mas foi para ir do Disney Springs para o Magic Kingdom. E nós pagamos, uma tarifa X, eu não lembro se era 12, 13 dólares. Mas na volta nós pagamos o dobro, porque nós saímos na hora que o parque encerrou. A tarifa dinâmica foi lá para cima, porque é hora de pico. Então isso aí também é muito importante considerar. É isso. E como o objetivo é uma viagem curta, a gente sugere um carro de categoria econômico compacto, que é mais barato mesmo. E o aluguel de uma semana sai aí na casa dos R$2.500. É isso aí. E aí, retirando o carro no aeroporto de Orlando, você pode ainda utilizar o Visitor Tour Pass, que é uma tag de pedágio pré-paga. E com isso ajuda na economia da viagem, dado que todas as empresas de aluguel de carros cobram taxa de uso da tag de pedágio que já vem no carro. E essa tag ela pode variar uma tarifa de 4 a 12 dólares por dia de uso. Ou seja, você passou num pedágio, cobra essa taxa mais o pedágio. 12 dólares vezes 5,60 mais ou menos. Exatamente, isso pode deixar caro pós-viagem, né? Então, essa dica do Visitor Tour Pass é muito legal porque é uma coisa que só tem em Orlando. Então, você tem lá um totem no próprio aeroporto, você faz um cadastro, ele vai te dar uma tag, você vai cadastrar a placa do carro, você vai utilizar essa tag, vai botar lá dólares nessa conta para debitar os pedágios. No final, quando você devolver o carro, você devolve a tag e tá tudo certo. Agora vamos falar de ingressos, que também é um item importante e é um dos itens caros num planejamento de viagem para Orlando. Como o nosso planejamento aqui é aquele faca na caveira, nós iremos propor a compra dos seguintes ingressos, tá? 2 dias de parque Disney na modalidade Hopper, que é a modalidade hoje que permite você trocar de parque no meio do dia, você fazer mais de um parque. A média do valor desses ingressos por pessoa está na casa dos R$2.900. E 2 dias Universal Park to Park com direito ao Epic Universe, que sai na média também R$2.000. Lembrando que o valor dos ingressos pode variar por conta da flutuação do dólar. Então, nós cotamos esses valores na data proposta, né? Imaginando a viagem em dezembro, mas com a cotação de hoje do dólar, né? Que está em fevereiro de 2026. E como a gente paga tudo isso, né? A primeira coisa que você vai comprar são as passagens aéreas. E em seguida, você já fecha as hospedagens e o aluguel do carro. Para as passagens aéreas, você pode estudar sobre o mundo das milhas, que você pode escutar aí dicas no nosso episódio 62, que a gente conversa com o nosso amigo Thiago Milhas. E o restante, né, ou tudo, de repente um pacote completo, você pode comprar em sites confiáveis ou nas agências, mas sempre as que parcelam, como a Decolar ou a própria Via Mundo Travel. Aí você vai fechar as passagens, a hospedagem e o carro e já vai pagando as parcelas com pelo menos uns 9, 10 meses de antecedência. Normalmente eles parcelam até 12, então dependendo aí da época você já se planeja
planeja esse tempo de antecedência. Aí você vai pagando as parcelas antes da viagem. É isso aí, lembrando que o Magia de Orlando tem parceria com a Via Mundo Travel, então você entra em contato com eles lá, fala que veio daqui, que o atendimento é diferenciado. Aí, com as passagens aéreas compradas, a hospedagem e o carro, é tudo reservado, já garantido, é só montar o planejamento do dia a dia. Bora? Bora lá? Bora pro planejamento. É isso aí. Então agora sim que vai começar o planejamento. Nós vamos dar o dia a dia desses 7 dias aí de loucuragem em Orlando, que, Carlos, acredite, vai dar para você aproveitar muita coisa e você vai sair de lá com o seu sonho realizado. Com vontade de voltar para mais uma semana, pouco tempo pra frente aí. Então bora lá, então vamos falar do primeiro dia de planejamento aqui, que é o dia 1. Então vai ser o dia 28 de novembro, que vai um sábado. Então você vai chegar aí no aeroporto de Orlando por volta das 15, 16 horas e vai chegar no hotel aí até umas 18 horas. E pensando que a viagem é de um perfil extremamente econômico, né? A gente está colocando aqui a alimentação sendo feita com lanches e tudo mais, em vez de gastar com alimentação no parque, o Carlos e a esposa dele vão levar os lanches para os parques. Qual é o destino que todo brasileiro, quando chega em Orlando, vai? Primeiro destino? Walmart. Exatamente. Aí no Walmart você consegue comprar os snacks, os pães, os frios para fazer os lanches, os itens de café da manhã para poder comer lá dentro do hotel, de repente alguma coisa para jantar também dentro do hotel. Então você consegue comprar tudo isso e preparar os snacks para os parques, né? E também aquelas comprinhas básicas que a gente adora, né? E como a gente fala aqui, levar lanche para o parque é uma grande fonte de economia para a viagem, porque a gente sabe que comer lá não é barato. Então aproveitem essa estratégia e depois do Walmart a gente vai fazer o quê? Vamos descansar. Vamos descansar o corpício. Exatamente. Você vai estar numa viagem puxada, você já vai ter dormido mal à noite dentro do avião. Como a semana vai ser bem puxada, a nossa recomendação aqui é que depois do Walmart você volte para o seu hotel, tome um belo de um banho e descanse. Aproveite, recarregue as energias porque tá só começando a loucuragem. No dia seguinte, segundo dia da viagem, um domingo, no dia 29 de novembro, nós colocamos passeios 0800, ou seja, passeios de graça. Então, para você conhecer um pouquinho aí do que tem fora de parque, nós colocamos 2 destinos bacana para começar o esquenta. O primeiro, Celebration, que é um distrito, né, fica muito próximo da Disney, que foi administrado pela Disney durante muitos anos, que é muito bonito de conhecer. São casas extremamente bonitas, inclusive o Silvio Santos possui uma casa lá. E é um lugar que vale a pena, que encanta e que no Natal fica muito bonito com a decoração. Nós estivemos lá pós-Natal, mas ainda estava com a decoração, né, Ká? Sim. Muito bonito, é de graça, para o carro na rua, você vai passear, você vai ver família caminhando, você vai ver animais, é muito arborizado. Olha, que lugar bonito. É assim. bem gostoso. Eu juro pra vocês, assim, quando a gente esteve em Celebration, eu falei, putz, se eu ganhar um dia na loteria, eu quero morar aqui. Porque é muito bonito mesmo, assim, e vale a pena. E tá ali na região da Disney já, então você já sente o encanto da Disney por perto. E logo na sequência, você sai de Celebration, vai pro Disney Springs, né? Que é aquele centro de entretenimento da Disney, que é gratuito, não cobra estacionamento. Tem muitas lojas. A maior loja da Disney tá lá, que é o World of Disney. Tem loja da Lego, Coca-Cola, M&M. Ou seja, tem entretenimento pra caramba lá dentro. Dá pra já sentir o clima de Orlando. Tem vários restaurantes também, então dá pra você se alimentar por lá. E a gente até traz aqui uma sugestão, né, pra comer, que é o restaurante, o Earl of Sandwich, que é um... A gente já falou tanto desse restaurante que eles podiam patrocinar a gente, Poderiam né? patrocinar a gente. Patrocina nós. Exato. Earl of Sandwich, adoro essa palavra. Earl. É muito e é barato, você vai pagar ali um sanduíche na casa de $8, $9. A gente até viu isso recentemente. Minha irmã estava na Disney, inclusive ela virá aqui em breve, e a gente passou a recomendação para ela ir lá, porque realmente é um lugar que é gostoso e é barato, né? Então, é a nossa recomendação para curtir esse domingo e já sentir o clima. Só o Disney Springs daria para passar o dia inteiro. Mas a gente dividiu aí junto com o Celebration para ver coisas um pouquinho diferentes. Então, a gente não colocou muito entretenimento nesse roteiro para esse dia, porque é um dia já de ambientação, ainda não é um dia totalmente puxado, é um preparo. É um dia mais tranquilo, né? Exato.
Que dá pra fazer outras coisas? Dá pra pegar o teleférico Se quiser ir passear lá no Skyliner, dá no pra pegar... eu sempre esqueço os nomes. Exatamente. Dá pra pegar lá atrás do Planet Hollywood, lá no Disney Springs, você tem a estação de ônibus, que tem todos os ônibus da Disney, que vão pra todos os resorts, ou seja, todos os hotéis. Então dá pra pegar um ônibus ali até o Art of Animation, por exemplo, e pegar o Skyliner e ir até o Epcot. Dá um rolezinho lá nos hotéis. Tem várias opções de passeios de graça, né? Aqui no nosso roteiro a gente tá fazendo um passeio um pouco mais light, pensando numa semana turbo, né? Exato. Numa semana, mas a gente não conhece o Carlos e a Silvia, né? Então a gente não sabe qual a animação, qual a idade deles, talvez, né? Então se for um casal mais jovem que tem mais energia aí pra gastar, talvez fazer um domingo mais completo. Sim. Mas como a gente não sabe, a gente meio que traz pra nossa idade, né? Que a Mas nós gente somos jovens. Eu sou uma jovem senhora. Eu sou jovem. Senhora é você, Eu, como não. uma jovem senhora, acho que pegaria também um passeio um pouco mais light pra poder economizar um pouco de energia pra semana turbo. Eu ficaria só no Disney Springs, porque só o Disney Springs tem coisa pra você ver o dia inteiro. Sim. E assim, Carlos, se você puder te dar uma recomendação, não volte muito tarde pro hotel. E assim, o Disney Springs é um passeio legal, mas pensando também numa classe trabalhadora que não é focada em compras, é legal pra ver, mas você não vai explorar tanto as lojas, porque você não vai gastar muito lá dentro também, né? Então, de repente, dá pra bolar aí um domingo conhecendo o Disney Springs, ou um domingo também passeando no Skyliner. Dá pra pensar esse formato um pouco, mas sempre pensando no formato mais light, por conta da semana puxada. Porque agora sim vai começar pra valer, né? Vamos para o terceiro dia de parque, né? Que é uma segunda-feira. E começou! E aí, assim, antes da gente falar o roteiro dos parques, eu quero já fazer um disclaimer aqui. Nós bolamos esse roteiro com muita objetividade. E uma das coisas que todo mundo que vai lá pela primeira vez, e eu acho que tá certo em fazer, é se encantar com tudo que vê e querer tirar foto de tudo. E aí vai um ponto de recomendação, né? Carlos, ou você que vai também utilizar deste roteiro, tome muito cuidado com o tempo que você gasta tirando foto. Porque assim, se você for querer tirar foto de tudo o tempo todo, vamos parar ali para tirar foto, parar aqui para tirar foto, você vai perder tempo. Então assim, eu acho que as fotos fazem parte, elas têm que existir, mas o nosso roteiro aqui, ele tá muito apertado. Então assim, tire fotos, mas também não perca o foco das atrações e dos locais que a gente tá sugerindo para você fazer aqui, porque senão não vai dar tempo. Bora lá, como é que vai ser o nosso primeiro dia de parque? Então, na segunda-feira, no dia 30, você vai chegar no Hollywood Studios, umas 7h30 da manhã, mais ou menos, deixa o carro no estacionamento, pega o Skyliner até o Epcot. Isso. Aí entra pelo pavilhão da França, né, no Hope Drop, faz o Ratatouille, segue o World Showcase sentido horário, passa pelo pavilhão do Japão, do Reino Unido, do Canadá. Aproveita para tirar fotos durante o caminho, sem perder muito tempo, porque o roteiro é faca na caveira. Faz o Soaring, a Spaceship Earth, Guardiões da Galáxia. O Test Track, usando aí a fila Single Rider para ser um pouco mais rápido. Aí continua a circular o World Showcase, passando pelos pavilhões do México, Noruega, China, Alemanha, Itália, Estados Unidos. E você vai sair pelo pavilhão da França. Exatamente do mesmo portão que você entrou. Então, essa aqui é uma passada rápida pelo Epcot, pegando as principais atrações do parque, né? E sempre que tiver fila Single Rider, utilize a fila Single Rider. Você vai separado da sua parceira? Vai. Mas você vai conseguir garantir ir mais rápido nas atrações. Aí, legal, você fez o Epcot, você vai pegar de volta o Skyliner para o Hollywood Studios, vai chegar no parque, vai entrar no parque e vai direto para a Galaxy Z, ou seja, para a área do Star Wars. Por quê? Porque você vai garantir a principal atração ali da área, que é a Rise of the Resistance. Fez a Rise of the Resistance, vai lá para Millennium Falcon, que é a atração que está do lado. A atração da Millennium Falcon tem a opção de fila Single Rider. Não é tão legal quanto você ir pela fila normal, que te dá a opção de ser o piloto da nave, mas pensando em você ter a experiência e ganhar tempo, vale a pena. Quando nós fomos, nós utilizamos a Single Rider, a fila estava 50 minutos e nós fizemos pela fila... Não, a fila normal estava 50 minutos e nós fizemos pela Single Rider em menos de 10 minutos. Então valeu muito a pena. Aí saiu da Millennium Falcon, vai se dirigir para a Toy Story Land, que é a área do lado da Galaxy Z, e vai fazer ali a atração
Toy Story Mania, que é uma das principais atrações da área. Saindo do Toy Story, você vai se dirigir ali para o teatro chinês, fazer a Mickey's Runaway Railway, trava-língua do caramba. Way. Mickey Way. É isso aí, é o Way. E na sequência você já vai pegar ali a Sunset Boulevard e vai em sentido a Torre do Terror, que é, pra mim, a principal atração do parque. Apesar da Rise ser toda o que é, mas nada se compara à atração de fazer, né? A sensação de fazer a torre. A torre é muito legal. É. E aí, se der tempo, você vai ver o seu relógio, se der tempo, avalie se vale a pena fazer a Aerosmith. Eu não sei Que não se... vai ter mais, né? vai ser do... Que vai mudar pros Muppets. pros Muppets, então, um ou outro, mas tá bem do ladinho ali. Se ela tiver aberta, se der tempo, se a Single Rider te permitir, né? também, você Faça vai e faz, a- que é bem legal também. É bem legal. Aí você vai já se dirigir a arena onde tem o show do Fantasmic. Que é ali do ladinho também. Exatamente, tá tudo na mesma região. E aí você vai assistir o show do Fantasmic, que é um dos shows mais bonitos que tem na Disney. Aí você finaliza o show com o Fantasmic, que é maravilhoso. Eu amo. É muito, muito legal mesmo, assim. E é bem Disney mesmo, né? É um show bacana e legal que é um show que você consegue assistir sentado. Eu acho que é o único show da Disney que você consegue assistir sentado. Feito isso, você vai então retornar pro seu hotel e vai descansar, porque dia seguinte tem correria de novo. Bom, bora lá pro segundo dia de parque. Segundo dia, faca na caveira. Então, dia 4 da viagem, dia 1º de dezembro, uma terça-feira, de novo o Parque Disney. Precisa ter foco, novamente, né? Cuidado com o tempo, não perca muito tempo com foto, mas também não deixe de fazer os seus registros, porque são memórias, né? Então você vai chegar no Animal Kingdom por volta das 7h30 da manhã. O parque não vai estar aberto ainda, mas é importante você estar ali na corda. Que na hora que cair a corda, você vai direto pro Flight of Passage, né? Que é a atração do Avatar, e vai garantir essa que é a principal atração do parque. Na saída, você vai se dirigir para a área da África e vai fazer o Kilimanjaro Safaris, que é o passeio, né, para ver os animais. E na sequência você vai para a montanha-russa do Everest. Nesse meio tempo, tire algumas fotos, né, curta um pouco o paisagismo, que é um dos mais bonitos da Disney, que é do Animal Kingdom. E aí você vai sair do parque e vai se dirigir para o Magic Kingdom. E aí é uma informação importante que a gente até não comentou aqui, que é o seguinte: quando você tem o Hope Drop, você pode trocar de parque, você não paga 2 estacionamentos, você só paga 1. Mas é muito importante que de manhã, quando você entrar no estacionamento, você guarde com você o ticket, né, o recibo de que você pagou o estacionamento. Porque quando você for para o outro parque e passar pela cancela, você vai mostrar: olha, eu estou vindo de outro parque, eu já paguei hoje, e eles vão deixar você entrar gratuitamente. Que na verdade não é gratuito, né? Você já pagou. Aí chegando no Magic Kingdom, você vai direto para a atração da Tron, que também hoje é uma das mais importantes ou principais do Magic Kingdom. Saindo da Tron, você vai fazer a Space Mountain, depois o PhilharMagic na área ali do Adventureland, vai passar pela Haunted Mansion, faz a Haunted Mansion, faz o Pirata do Caribe e na sequência vai para Main Street tirar a foto com o Mickey. Afinal de contas, você ir na casa do cara e não tirar uma foto com o dono cara. da porra toda não tem sentido, né? Pelo menos a foto com o Mickey. Garanta a sua foto com o Mickey e na sequência já se posicione para assistir o show do Happily Ever After. Como a gente sempre recomenda aqui, melhor lugar para você assistir o show é próximo da estátua do Walt Disney, de mão dada com o Mickey, ali em frente. Ali no meinho. Exatamente. Não fique muito para trás, porque você vai ter uma experiência prejudicada. Nós já tivemos essa experiência, foi ruim. Pessoas conversando, o pessoal não tá muito engajado em ver o show. E esses blogueiros que dá dica errada, a gente seguiu a dica errada do blogueiro e nos lascamos. Mas tudo bem que a gente teve 2 dias, a gente pôde aproveitar no outro. Exatamente. E aí, nessa época do ano, normalmente o parque costuma fechar às 23 horas. Então, você tem tempo depois do show. O show costuma ser entre 8h30 e 9 horas. Você tem tempo depois do show. Acabou o show do Happily Ever After, faca na caveira. Você vai direto para a atração dos 7 anões, a montanha-russa dos 7 anões. Na sequência, você vai fazer ali a atração do Winnie the Pooh e, se você conseguir fazer ainda, a atração ali do Peter Pan. Você tem ali tudo muito perto um do outro. E aí você fala, né? Poxa, por que a gente não recomendou a atração da Tiana? Porque é uma atração que molha. E dezembro é frio.
Então, a gente não quer que você corra o risco de ficar doente nessa viagem curta, né? Então, E de repente, se você for fazer numa outra época, você encaixa aí a montanha-russa da Tiana, né? exatamente. Então, essa é a primeira parte da viagem focada em parques. A gente conseguiu fazer em 2 dias o supra-sumo dos 4 parques da Disney. Então, para quem está ouvindo aqui, recapitulando, quais são as principais atrações da Disney hoje? Então, você tem o Flight of Passage no Animal Kingdom, você tem a Tron no Magic Kingdom, você tem a Guardiões da Galáxia no Epcot e a Rise of the Resistance no Hollywood Studios. Nós garantimos as principais atrações, as mais tecnológicas e as mais famosas também, comparado aí às estatísticas. E claro, se tiver alguma outra atração e uma dessas opções que a gente deu não seja tão atraente para você, digamos assim, Sim. não te atraia tanto, você pode fazer algumas inversões, enfim. É um roteiro mais curto. Aqui a gente deu os mais importantes, entre aspas, mas se tiver alguma outra que você goste mais ou uma que tá nesse roteiro que você goste menos, você fica à vontade para substituir conforme aí o seu desejo. Exatamente. Lembrando que não existe roteiro certo, tá? Isso é muito claro. Pode ser que você que esteja ouvindo esse podcast já tenha um certo conhecimento, deve estar se contorcendo aí. Como é que eles colocaram essa atração e não colocaram a outra? Como pode não ir naquela? A gente está tentando aqui proporcionar para o Carlos, baseado na nossa experiência, uma vivência, acho que razoável, né? Dentro do pouco tempo que ele tem. Uma experiência que ele possa voltar de lá sentindo a magia de Orlando, sentindo a magia que a Disney tem para entregar, sentindo o encanto que a Universal tem para entregar com a sua tecnologia. Mas não tem certo e errado. Então, assim, se você não concorda, tá tudo certo também, né? A gente respeita muito bem as opiniões aqui. Bora pro próximo dia? O próximo dia, no dia 5, dia 2 de dezembro, quarta-feira, a gente deixou um dia livre para compras, né? Pensando aqui que brasileiro gosta, né? Exato. De repente, não sei em relação à grana dos nossos amigos, mas a gente colocou aqui um dia de compras. Ah, não tô com muita grana, pode fazer algum outro passeio que tem de graça lá em Orlando, né? Como a gente falou no dia 1º. Ah, fazer o Celebration, de repente muda esse roteiro, faz o Celebration um dia. Só uma sugestão, né? Aqui é só uma sugestão. Mas de repente pode fazer um Skyliner, dá pra fazer 2 coisas, mas seria a quarta-feira um dia mais tranquilo, né? A gente colocou um dia de compras, pode ser um dia de descanso ou um dia para um outro passeio de graça que tem aí em Orlando. Então, pensando num dia de compras, que todo brasileiro gosta, a gente colocou aqui no roteiro para começar no The Loop, em Kissimmee. Então, pegar aquelas lojas de ponta de estoque, Ross, Marshalls, Burlingtons, TJ Maxx. Tem ali também as clearance, que tem da Nike, da Tommy, da Converse, que eu amo, da Hurley. E outras lojas ali também que tem ali no The Loop, né? Várias lojinhas. Tem também a Ulta Beauty para quem gosta de produtos para beleza. Cosméticos, amo também. E aí uma dica aqui que a gente dá é que se você, né, vai aproveitar para fazer essas lojas, tente chegar, principalmente nas lojas de departamento, na hora da abertura. Principalmente na Ross, que fica uma bagunça. Exato. Você pega a loja arrumada. Então isso é muito bom também, porque ao longo do dia ela fica toda revirada e aí a exploração demora um pouco mais. E quem tem pouca grana olhando todas essas lojas, pra mim, a que mais compensa é a Ross, porque você vai achar meias, cuecas, coisas básicas com preço bem acessível e de repente caçar algumas coisinhas outras, uma brusinha ali bolsa. Por $10, de repente você consegue até por uns 12, 15, até $15 eu acho que compensa. Já cheguei a pegar brusinhas. Peguei uma camisa uma vez da Michael Kors por $8, maravilhoso. Mas isso faz tempo, né? A gente sabe que aumentou um pouco os preços, mas de repente você pode pegar ali algum achado bem legal. Sim. Pra mim, a Ross compensa muito pra nós, classe C trabalhadora. Eu comprei uma camisa de flanela por $13. Eu tenho uma também de flanela que eu comprei lá, que foi na Ross de Miami, que foi tipo, isso também, foi $10, eu acho. Aqui acho que essa camisa custaria fácil uns 200 pau. Então, vale a pena. Já cheguei a comprar roupa de festa. Minha mãe me deu um vestido de festa por $12 na Ross, muito bom. Mas é garimpo, então. E depois da The Loop, você vai pro Outlet Premium, que tem outras lojas também muito amadas por nós brasileiros. Tem a Adidas, tem a Puma, tem a Gap,
Tem a Guess, a Calvin Klein, a Aeropostale e outras lojas também que, né, pode te chamar a atenção ali no Outlet Premium e você pode conhecer lá e aproveitar os descontos. Exato. E depois desse passeio, desse dia de compras ou dia de passeio, enfim, você volta pro hotel e dá uma relaxada para a segunda parte do roteiro de parques. do roteiro Corre. Faca na caveira. Roteiro Faca na Caveira. Maratona. É isso aí. É só um adendo aqui, né? Pro Outlet Premium, nós temos aí o cupom que dá direito a receber aquele livrinho dos descontos do Outlet. Então você pega esse cupom no nosso canal do Telegram e apresenta no Guest Relations do próprio Outlet. Você consegue acessar o nosso canal do Telegram com o link que temos na bio do nosso Instagram. Então não perca essa oportunidade. E vamos para o dia 6, né? Dia 3 de dezembro, uma quinta-feira, dia de Parque Universal. Então, você vai chegar aí no complexo da Universal Studios por volta aí das 8 horas, né? Chegando através do City Walk. E comece pelo lado direito, pelo lado do Universal Studios. Então, se posicione ali na catraca, né? Porque ao abrir o parque, siga direto pelo lado direito e caminhe para a atração dos Simpsons. Depois de fazer a atração dos Simpsons, faz a atração do MIB, a Múmia, que tem Single Rider, atração do Transformers, assista ao show do Bourne Tentacular, vá direto para a área do Harry Potter, faça a atração do Gringotts, que também tem a opção Single Rider. Aí aqui um parêntese. Qual que é essa do Gringotts mesmo? O banco. Ah, o banco, tá. A fila Single Rider não passa por dentro do banco, que é uma parte muito bonita. A gente não foi. A gente não foi. Você consegue ver porque a fila Single Rider entra por uma lateral que tem uns vãos que você consegue ver. Você vê ali no vão, né? Exatamente. Compensa por conta do tempo, principalmente aqui. A gente também, quando a gente foi, a gente tava com outra galera, tal, então a gente meio que foi na bota, a gente não aproveitou. Mas a Gringotts, eu tenho vontade de ver por dentro, a gente não viu. Eu não recomendo por conta da característica dessa viagem específica. Sim, na próxima a gente quer fazer. Exato, mas assim, a viagem do Carlos, por exemplo, que é muito maximizando tempo, eu faria pela Single Rider para você economizar o trem, economizar tempo. Porque logo depois que você fizer a atração do Gringotts, você vai pegar o Hogwarts Express, que é aquele trenzinho do Harry Potter, que fica do lado, né, da área do Harry Potter ali. Ele vai te levar até o outro parque, o Island of Adventure. Lembrando que você só consegue pegar este trem, que é uma atração também, se o teu ingresso for modalidade Park to Park. Se não for essa modalidade, não tem jeito, você não consegue trocar de parque, tá? Chegando, você vai chegar lá no Island, na área do Harry Potter, você vai chegar lá em Hogsmeade. E aí a nossa recomendação é, né, pegar ali e fazer a Forbidden Journey, que é a atração do castelo do Harry Potter. Na sequência, fazer a atração do Hagrid, que tem opção de fila Single Rider, mas é importante você avaliar se está valendo a pena. Porque às vezes demora. Às vezes demora mais do que a outra. Exatamente. Saindo do Hagrid, garanta a Velocicoaster, que é uma das melhores montanhas-russas de Orlando. Faça o Homem-Aranha. E, por fim, você vai terminar o seu dia fazendo a montanha-russa do Hulk, que também é uma montanha-russa super radical, que vale a pena aí garantir a emoção. Você vai voltar para casa adrenalizado, né? Mas vale a pena. Um monte de montanha-russa no final do dia. Exatamente. E aí, terminando esse roteiro de parque, se sobrar tempo e quiser fazer alguma outra atração, fica a sua escolha. Mas é bem puxado isso que nós estamos colocando aqui para você fazer. Tudo depende da lotação do parque, né? Se tiver mais vazio, você vai conseguir fazer e repetir. Você vai poder fazer e repetir. Então, tudo depende disso. Exatamente. E no dia 7, dia 4 de dezembro, a sexta-feira, o último dia de parque, é dia de Epic Universe. O novo parque da Universal. Exato. Então, você vai chegar na catraca do parque 1 hora antes da abertura e se dirigir direto para a entrada da área do Harry Potter. Então, assim que a área abrir, entra na fila da atração The Battle of the Ministry. Então, ali é a atração do Harry Potter. Então, já é uma atração que tá hypada. Tá bem hypada e tá sendo muito bem falada, né? A gente não conhece, mas a gente tá em uma expectativa enorme de conhecer. Então, já começa por ela, porque você já tira ela da frente. Hoje, a atração, durante a tarde, assim, a gente vê que já tá com 2 a 3 horas de fila. Então, já garante logo na entrada. Exato. Aí você faz a Starduster,
2 vezes. Então, você entra na fila, faz uma vez no trilho amarelo, depois volta, entra na fila de novo e faz na trilho verde. Tá? Você ter a experiência dos 2 trilhos da Starduster. E são experiências diferentes. Que são experiências diferentes. Aí você vai pra Burke, área de como treinar o seu dragão, e faz a montanha-russa do soluço. Aí você vai ter o show do como treinar o seu dragão. E na sequência você vai para a área dos vilões. E na sequência você vai para a área dos vilões. Lá você vai fazer a atração do Castelo do Frankenstein. Depois você vai para a Montanha-Russa do Lobisomem. Vai para a área do Mario. Já segue, sai dali e vai para outra área. Que Mario? Mario, Piada nosso interna. italiano. Nosso italiano do joguinho da Nossa, Nintendo. que piada tio do pavê, né? Oh, meu Deus. Nosso Mario da Nintendo. Boa. E você faz a atração do Mario Kart. Depois você vai pra Montanha-Russa da Donkey Kong. É outra área, não é? Não, é dentro da área do Mario mesmo. Então você faz a Montanha-Russa do Donkey Kong. E se der tempo, você assiste o show dos Animais Fantásticos. Ali você sai da área do Mario, volta pra área do Harry Potter e assiste o show dos Animais Fantásticos. E finaliza o dia assistindo o show das águas em frente ao Hotel Helios, que fica ali dentro da Epic Universe. Exato. E depois desse dia maravilhoso de Epic, você volta pro hotel. É isso aí. E aí que a gente finaliza a maratona de parque. Exato, a semana turbo. Exato. E aí nós chegamos no dia 8, né? No dia 5 do 12, que é um sábado. Aí você fala assim, pô, mas o roteiro não é 7 dias? Por que tem 8? Porque, na verdade, o primeiro dia você quase não conta, né? Você tá em translado. E a gente tá utilizando 2 finais de semana. É uma semana de trabalho, mas 2 finais de semana. Então, se você for ver, são 9 dias que você tem de janela para poder fazer essa viagem. Então, último dia em Orlando. Então, você vai arrumar as malas, vai fazer o check-out do hotel. E você pode deixar aí as malas no próprio hotel e aproveitar o dia aí para fazer, amanhã, para fazer outras coisas. Você pode ir para comprar coisas no Walmart que você deseja trazer para o Brasil, dar uma passada na Best Buy, ver um eletrônico, tá, se queira trazer alguma coisa, e passar no outlet se esquecer alguma coisa de comprar, numa loja de departamento. Depois disso, você vai passar no hotel, pegar as malas, dar uma ajeitada no que você comprou aí dentro das malas para não ultrapassar os 23 ou os 10 quilos, não sei qual o tamanho da mala que você tá levando. Dependendo do tamanho da mala também, sempre tem em mente o que você vai comprar, porque senão você vai aí ultrapassar como a gente já fez. Exato. Vai ter que sair correndo para comprar mala de despacho extra. É isso aí. Aí você vai pegar, botar tudo dentro do seu carro e ir pro aeroporto, devolver o carro e rumar para o Brasil. E você vai chegar no Brasil aí no dia 9, que é o dia 6 de dezembro, que é um domingo. E aí com isso a gente concluiu aqui o roteiro para essa loucura de viagem de uma semana em Orlando. Obviamente, né, Cá, que não existe um roteiro certo, como a gente já falou aqui, mas esse aqui é a nossa proposta para que o Carlos Henrique e a esposa dele, a Silvia, possam experimentar que, na nossa opinião, é o suprassumo de Orlando em tão pouco tempo. E vocês lembram que eles falaram que um dos critérios importantes para essa viagem era a economia. Então a gente considerou que eles se alimentem com os lanches que eles fizeram com as compras do Walmart e deixando para comprar no parque apenas alguma guloseimas, alguma coisa que eles queiram experimentar, alguma coisinha que eles queiram comprar ali dentro do parque. Um gorozinho, né? Um gorozinho ou um souvenirzinho que tem ali. Então esse é o foco. E aí, Rô, eu te pergunto, quanto será que ficou a conta desse casal? Bom, vamos fazer os cálculos aqui, botar o... É que não tem vídeo, né? Dava pra colocar o meme da Nazaré Tedesco fazendo conta, né? 9 fora, cai 2. Mas vamos calcular aqui. 9 fora, cai 2, é ótimo. É maravilhoso, né? Eu amo quando ele fala isso. Vamos calcular aqui a brincadeira, como é que ficou. Cai Então, 2, pega lá no chão e devolve. é isso aí. Vamos lá. Bom, de passagem aérea, lembrando, né, que são 2 pessoas viajando, R$7.000, R$3.500 cada passagem. R$9.800 de ingressos para o casal, né, Disney Universal. R$2.500 de aluguel do carro. R$1.000 de seguro de viagem para os dois. Como é uma viagem curta, o seguro deve sair por volta de uns R$500, né? E até aqui, se a gente somar tudo isso, nós já temos um montante aí de R$20.300. E aí, falando dos gastos lá em Orlando, né, que são feitos em dólar, né, compra de alimentos para uma semana e tudo mais, a gente tem que levar essa grana para lá, né? Que a gente recomenda sempre que utilize aí as contas digitais, que acaba tendo uma cotação menor do que comprar o dinheiro, né, em espécie.
contas digitais. Nomad, Wise, que C6 mais? Bank, tem vários bancos que fazem isso hoje. Banco Inter. Que é super fácil de ter o dinheiro reservado ali em dólar. Você tem um cartão para você usar como débito, é bem mais simples. Exato. Lembrando que se você tem conta digital, não confie somente no pagamento por celular, tá? Em alguns lugares não aceita o pagamento via Apple Pay, essas coisas. Leve o cartão físico. Se eu não me engano, pessoas já relataram que no Walmart às vezes tem dificuldade de pagar com o cartão virtual, então leve o cartão físico. Mas vamos lá, vamos ver o orçamento de dólar, né? Então, pensando aí em compra de alimentos para uma semana, a gente colocou aqui $150. Estacionamento dos parques, são 4 dias, uma média de $30, $120. Orçamento diário para snacks nos parques, né? Já que eles vão levar a alimentação, botamos aí $20 por dia, $80 no total. Gasolina, vai gastar uns $50 aí para encher o tanque para devolver o carro. Compras diversas, aí nós colocamos aqui um budget para o casal, os dois juntos, de $500. Lembrando que é uma viagem econômica, então $500 dá 250 para cada um, não é um orçamento gigantesco, né? E nós também colocamos aqui uma remessa de emergência, né? É bom você ter um dinheirinho ali se acontecer alguma coisa, então $100. Somando tudo, totaliza $1.000, que na conversão de hoje, né, o valor final do dólar na Nomad, a gente usou a Nomad como referência, está em R$ 5,50. Esse já é o preço final, já com IOF, com spread, com tudo. Então, o montante seria de R$ 5.500. Então, para juntar essa grana, porque a gente está falando de classe trabalhadora e essa é uma estratégia que eu uso. Então, o casal precisa ver como é que ele vai encaixar esses 5.500 no seu orçamento mensal. Então, por exemplo, você consegue reservar R$500 por mês, o casal, né? R$250 cada um. Você vai precisar de 12 meses de reserva de dólar antes da viagem, para você tentar ir com tudo pago. Se você consegue reservar menos que isso, você precisa se planejar mais. Você tem que fazer essa reserva antes. Então, de repente, eu só consigo reservar R$200 por mês. Então, você vai passar mais algum tempo reservando, um ano a mais. Exato. Então, não dá para ir o ano que vem, você se planeja para ir para o próximo, para você não se enrolar no seu orçamento mensal, para você conseguir pagar suas contas normais do dia a dia. Então, o planejamento financeiro é muito importante. Exato. Inclusive, você pode começar a comprar dólar antes mesmo de comprar passagem. Isso, porque vai ficar lá, você não vai perder esse dinheiro, né? Exato. Então, a minha estratégia, Camila, é sempre fazer isso. E eu deixo só os ingressos para comprar por último. Então, eu já deixo todo o dinheiro pago, todo o dinheiro reservado que eu vou gastar no dia a dia, já deixo as passagens, hospedagens, os carros já prontos, já pagos. Aí, eu fico apenas com as parcelas dos parques para pagar no pós-viagem. Porque aí já tá dentro ali no meu orçamento mensal essas despesas, né? E eu continuo essas despesas no pós-viagem, aí depois acabou, já pagou tudo e ficou sem muitas dívidas depois. É isso aí. E aí, somando tudo, né, o valor total da viagem para o casal ficou de R$ 25.800, né, sendo por pessoa um valor de R$ 12.900. Viajar para Orlando, a gente sempre falou aqui, né, não é barato, mas acreditem, eu acho que esse valor por pessoa não é um valor ruim. Não é barato, mas se você conseguir planejar direitinho, todo mundo consegue fazer, né? Todo mundo, nós, da classe trabalhadora, que tem esse sonho, que consegue tirar um visto, etc., a gente consegue fazer. Sempre com planejamento, com o ingresso, hotel, carro, comprando parcelado, se organizando para guardar o dinheiro que você vai usar em dólar. Então, você consegue aí se organizar e tudo isso fica mais tranquilo para nós da classe trabalhadora. Boa, boa. Então, vamos para as nossas considerações finais? Vamos. O que você achou dessa proposta? Eu achei bem legal mesmo, bem corrido, mas bem legal. Eu acho que para realizar um sonho, muitas vezes a gente precisa se sacrificar um pouco, né? Então a gente sacrifica um pouco de energia para fazer um negócio mais rápido, mas pelo menos você realiza seu sonho e com certeza, mesmo sendo corrido, mesmo sendo puxado e mesmo sendo cansativo, vai ser uma viagem que você vai voltar encantado e querendo fazer de novo. Exato. E assim, isso vem também para quebrar um pouco o paradigma, porque tem muita gente por aí que fala que, não dá para viajar por Orlando com menos de 2 semanas. Não, isso não é verdade. Dá para viajar 5 meses. Obviamente, você não vai conseguir aproveitar tudo,
Mas hoje em dia são cada vez mais novas áreas, novas atrações, áreas mais complexas, áreas cheias de detalhe, que realmente, se você quiser aproveitar 100%, eu acho que nem 14 dias mais dá. Então, pensando até, por exemplo, na área do Mario, lá no Epic, ela tem tanta coisa, tanta interatividade, que facilmente daria para perder ou investir, né, melhor, um dia, ou não, mas digo meio dia de parque dá para você ficar lá, porque tem vários minigames na área, ela toda interativa. Então, se você quiser aproveitar 100% do que a área tem, você vai perder pelo menos meio dia de parque ali. E o resto do parque, como é que fica? Então, isso é para quem tem um orçamento mais elástico, para quem tem flexibilidade de tempo, mas isso não significa que você não vá conseguir aproveitar se você tiver só uma semana. Dá para aproveitar. E até mesmo se, puxa, eu quero então aproveitar melhor o Magic Kingdom. Então escolha dos 4 parques qual que você não vai querer ir e tenta encaixar. Você entende? Assim, é uma questão de escolhas. Obviamente, planejamento realmente é uma questão de escolhas. A gente está aqui planejando a nossa viagem, que vai ser maior do que uma semana. Infelizmente, tem coisas que a gente não vai conseguir encaixar no planejamento que a gente gostaria de fazer de novo. Por exemplo, o Kennedy Space Center. Eu adoraria voltar lá. Mas a gente quer também viver outras coisas que a gente não viveu ainda. Então a gente abre mão de umas para ir para outras. E assim vai. Então eu acho que o mais importante desse planejamento é mostrar para o Carlos e para todas as pessoas que têm essa mesma questão que é possível sim, de uma forma objetiva, conseguir aproveitar pelo menos assim o que tem de melhor de Orlando de forma bem corrida. Acho que minha única dica que fica aqui para o Carlos é o seguinte, amigão, compre um Bengay lá na Walmart e passe nos pés. Que olha, vai doer. Socorro. Mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Nossa, vale muito a pena. É aquela dor que você fala assim, é quase que medalha de guerra. Marca de guerra, sabe o que tem? Muito bom. Boa, é isso aí. Depois é tão maravilhoso, é tão mágico que, não foi nada isso daí. É isso aí. Você quer ficar por dentro de tudo que rola em Orlando e ainda ouvir histórias incríveis? Então cola no podcast Magia de Orlando. No nosso canal do YouTube e no nosso Instagram, você encontra tudo sobre os nossos episódios que estão recheados de super dicas e o melhor, a gente responde você. É isso mesmo, comente os nossos vídeos e postagens e a gente tira a sua dúvida. E o mais legal, o seu comentário pode ir ao ar em um de nossos episódios. Então não perca tempo! Pegue agora o seu celular e busque por @magiadeorlando.podcast. Se inscreva no YouTube, siga o nosso Instagram e se quiser nos mandar um e-mail, magiadeorlando.podcast@gmail.com. Venha fazer parte desta comunidade. A gente está te esperando. Magia de Orlando. A sua viagem começa aqui. Muito bem, meus amigos. Concluímos aí essa maratona de uma semana em Orlando e agora nós queremos saber de vocês. E aí, o que vocês acharam deste episódio? Topariam fazer esse roteiro maluco? O que vocês fariam diferente? Cá, o que o pessoal precisa fazer para nos contar? Super fácil, é só comentar no post do episódio 68 no nosso Instagram, @magiadeorlando.podcast, ou deixar um comentário deste episódio no Spotify ou no YouTube. Você escolhe a forma, a gente só pede a gentileza de realmente nos ajudar com a sua opinião. Lembrando que iremos responder a todos e ler os comentários no próximo episódio. Participe! É isso aí, é isso aí. E chegamos então ao final de mais um episódio. Se você que nos ouve quer nos presentear provando que foi guerreiro e ouviu até aqui, você irá lá no post do episódio 68 do nosso Instagram, ou neste episódio no Spotify ou no YouTube, e deixar o seu comentário com a hashtag OrlandoBBB, de bom, bonito e barato. E não de Big Brother Brasil, hein? OrlandoBBB. OrlandoBBB. É isso aí. Cá, mais uma vez, obrigado por estarmos juntos aqui. Foi muito bom dividir essas ideias com você e ver que a gente se complementa em muitas ideias e invenções e propostas. A gente consegue se entender muito bem aqui e mostrar pra galera que é possível a classe C trabalhadora ser feliz também na Terra da Magia. Sim! Boa! Bom, eu deixo vocês agora então com a Jerônima, que vai criar aquela música de respeito, então, pro episódio 68. Magia de Orlando, a sua viagem começa aqui. GG, é com você!
É isso aí, galera. Bora criar essa música porque esse episódio foi muito legal, hein? E, Carlos Henrique, se você quiser uma companhia pra essa viagem, ó, me chama, hein? Tô super disponível. Então bora lá. Episódio 68 do podcast Magia de Orlando. Roteiro para fazer uma viagem de uma semana para Orlando. Com muita economia. Parques Disney e Universal com muito foco e objetivo, mas sem perder o que de melhor cada um tem para oferecer. O melhor de Orlando em uma viagem curta, mas cheia de magia. Esse roteiro também pode ser para você, trabalhador brasileiro, realizar o seu sonho. E pronto! Olha só, criou um hackzinho da hora, hein? Então bora lá? TJ, solta o som! Anota aí, episódio 68. Magia de Orlando, eu te conto no biscoito. 7 dias só, correria e coração. Trabalhador cansado, mas cheio de visão. Chega em voo tarde, já sentindo o calor. Check-in simples, lanche rápido, sem terror. Dormir cedo, amanhã o sol vai chamar. Primeiro parque, vambora programar. Planejo firme, mente tranquila. Pouco dinheiro, mas muita trilha. Cada minuto, cada estação. Cabe um pedaço desse sonho na tua mão. Magia de Orlando em 7 dias. Com foco, objetivo e alegria. E economizando, mas sem perder o melhor de cada canto pra você. Magia de Orlando em 7 dias. Vem ver, do ônibus barato ao café pra beber. Roteiro na mão, coragem no pé. Esse sonho também é seu. Pode crer, pode crer. Um dia Disney, outro dia Universal. Revezando encanto e adrenalina tropical. Chega cedo na entrada, respira esse ar. Fila pequena, sorriso grande no olhar. Pulo supérfluo, abraço essencial. Um show noturno, aquele final especial. Foto na frente do castelo, depois da atração. Lanche de mercado na mochila, salvação. Planejo firme, mente tranquila. Pouco dinheiro, mas muita trilha. Cada minuto, cada estação. Cabe um pedaço desse sonho na tua mão. Magia de Orlando em 7 dias. Com foco, objetivo e alegria. Economizando, mas sem perder o melhor de cada canto pra você. Magia de Orlando em 7 dias. Vem ver, do ônibus barato ao café pra beber. Roteiro na mão, coragem no pé. Esse sonho também é seu. Pode crer, pode crer, pode crer. Eu sei que lá no Brasil o suor é pesado, contando as moedas, feriado atrasado. Mas fecha os olhos, sente a vibração. Você lá na fila, coração na mão. Não é luxo, é memória que fica. É teu filho rindo na primeira dica. Cada passo é resposta pra dor. Cada parque é capítulo de amor. Magia de Orlando em 7 dias. Com foco, objetivo e alegria. Economizando, mas sem perder o melhor de cada canto pra você. Magia de Orlando em 7 dias. Vem ver, do ônibus barato ao café pra beber. Roteiro na mão, coragem no pé. Trabalhador brasileiro, esse sonho é pra você. É pra você. See y'all real soon! Magia de Orlando, aqui no podcast. Muita diversão, a cada gesto e palavras. Magia de Orlando, hoje é sempre. Vamos voar pelas trilhas, Orlando é pra gente. Oh, oh, oh.
Personagens saindo das telas, fazendo nosso dia brilhar. Com as dicas do podcast, tudo fica especial. Magia de Orlando, aqui no podcast. Muita diversão, a cada gesto e palavras. Magia de